Primeiro, não é o mesmo jogar cada 3 dias ou cada 4. Minha experiência é que cada 4 os jogadores podem recuperar-se, mas cada 3 não estão óptimos todos al 100% para jogar. Acho que minha experiência, nos últimos 11 anos, jogávamos assim com todos os times, rodávamos bastante. Se você tem elenco muito equilibrado e temos bom elenco, podem jogar todos, e vão jogar todos. Acho que quando o próximo jogo vamos a jogar a 4 dias, não a 3 dias. Quando isso acontece, você pode jogar com 80% o mesmo jogadores se você precisa o quê? Fala aí, pessoal, beleza? Bom, você ouviu um trecho da entrevista do técnico Domenech Torrent após a vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Fortaleza. Aqui a gente não enrola, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, vai direto ao assunto, tá? Ele falando aí sobre, foi a primeira pergunta, né, na entrevista coletiva feita pela Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro, em que ela pergunta sobre o rodízio. Falando que pela 8ª vez ele não repetiu a escalação, ele mudou a escalação e o que ele pensava sobre isso. E aí ele fala para mim, o que mais importante ele falou na coletiva, o que virou notícia foi o papo sobre Gabigol, a insatisfação, e aqui a gente não entra em polêmica barata, já gravei um vídeo, né, que você vê aqui sobre isso, eu acho que não tem crise, eu acho não, a informação que eu tenho aqui não tem crise, não tem nada. E criou-se um monstro, né? Porque esse tipo de notícia rende, crise no Flamengo e tal. E aqui não, aqui a gente é pé no chão, aqui a gente analisa, gosta de analisar o futebol em si, tá? Quando houver uma notícia bombástica, evidentemente a gente vai apurar e trazê-la aqui no canal. Quando não, a gente segue o barco, tá? E ele falou, repito aqui para mim, a coisa mais importante dessa entrevista, que é o fato de poder, veja, não é que ele pode repetir 80% do time, ou seja, 8 jogadores, né, no jogo contra o Fluminense. Por quê? Porque existe um intervalo de 4 jogos, de 4 dias, perdão, entre o jogo contra o Fortaleza, que foi no sábado, e o jogo contra o Fluminense, que é na próxima quarta-feira. Então, ele falou sobre isso. Ele terá problemas, segue com os problemas no gol, né, o César e o Diego Costa, segue com o problema do Bruno Henrique, tá? A informação que eu tenho é que ele não volta no jogo contra o Fluminense. E é legal explicar essa lesão do Bruno Henrique, porque o pessoal fala edema ósseo. Você aí faz ideia do que significa esse termo, edema ósseo? Você sabe o que é isso? É uma ferida. Pensa numa ferida no osso do joelho. É isso, tá? Na rótula, que virou patela depois, né? Edema é isso, sabe quando você bate e fica roxo? Isso é um edema, né? Então é isso que tem lá, tá? Não é uma lesão que precise de operação, cirurgia, nada disso, mas demanda um tempinho para recuperação. Então ele não vai jogar, mesmo que ele treine terça-feira, ele não deve jogar, muito pequena a chance de ele jogar contra o Fluminense. E o Pedro Rocha, em contrapartida, vai ficar fora um tempão do Flamengo. Uma pena, porque o Pedro Rocha jogou muito bem contra o Bahia, jogou muito bem contra o Botafogo e tinha acabado de entrar, né? Foram 4 minutos até a lesão no jogo contra o Fortaleza, nem dá para aferir a atuação dele. Mas o fato é que ele não terá esses dois jogadores. E aí a gente vai casar as informações aqui para trazer uma análise do que você pode esperar no jogo contra o Fluminense. Vamos lá? Eu vou, como sempre, mostrar aqui o mapa de calor do SofaScore para você entender como jogam 2 jogadores que me parecem os candidatos naturais a essa posição, tá? Começando pelo Vitinho. E por que eu começo pelo Vitinho? Porque o Vitinho tem, na média, apenas 23 minutos jogados no Campeonato Brasileiro até aqui. É uma minutagem muito parecida com a que o Pedro tinha antes do jogo contra o Bahia, que foi titular pela primeira vez. O Pedro tinha 22 minutos só, ou seja, o Vitinho foi utilizado pelo técnico Domenech uma vez como titular, foi naquele jogo contra o Grêmio, e depois, antes disso ele foi utilizado, e depois foi pouco, né? Então é um jogador que tem uma minutagem menor, até por isso pode ser uma opção para o técnico Domenech. Como você vê no mapa de calor dele, ele atua dos 2 lados, assim, praticamente com a mesma frequência. Ele é ambidestro, ou seja, ele chuta com a esquerda e com a direita, quase que com a mesma eficácia, o mesmo perigo ao goleiro adversário. Então o Vitinho pode ser uma opção para essa posição pelo lado esquerdo do ataque, se o Domenech optar por isso, por ter mais um jogador com esse perfil de ponta, embora o Vitinho tenha como característica também, mais do que o Michael, ser um cara que construa mais o jogo, né, que ajude na criatividade, na criação das jogadas, do que o Michael, né? O Michael é correria, é um ponta mesmo, o Vitinho pode jogar
tanto como um ponta, às vezes mais infiltrado na área um pouco, às vezes um pouco mais recuado. É um jogador mais polivalente do que o Michael, embora eu tenha várias restrições ao Vitinho, você que acompanha esse canal sabe disso. Eu acho que ter pagado 10 milhões de euros por ele foi uma maluquice, tá? Mas enfim, você vê o Vitinho. Agora eu vou transportar para o Michael, você vê mais uma vez o mapa de calor do SofaScore, do jogador Michael. Você vê também, assim como o Vitinho, um jogador que atua nos dois lados, foi assim no jogo contra o Fortaleza, né? Ele trocou de lado ali, ele começou na direita, perdão, começou na esquerda, passou para a direita, voltou para a esquerda. Então ele pode jogar pelos dois lados. Ele tem uma finalização pior do que o Vitinho, um chute pior do que o Vitinho, mas ele teve mais minutos, ele tem quase o dobro de minutos, ele tem, aliás, mais do que o dobro de minutos do que o Vitinho nesse campeonato. Ele tem 51 minutos e começou 2 jogos como titular, disputou 4 partidas na competição. Então ele teve mais chances do que o Vitinho, né? Começando ali no jogo contra o Santos, ele foi titular contra o Santos, ele foi titular contra o Fortaleza. Então um jogador que teve mais oportunidades. Eu, se tivesse que apostar todo o meu dinheiro, que não é muito, eu diria que o Vitinho, mas a gente vai trazer mais vídeos aí em relação à questão, analisando o Fluminense também, o Fluminense que ontem perdeu para o São Paulo, jogando um péssimo segundo tempo, por 3-1, comentei essa partida na rádio, a gente vai analisar mais o Fluminense em outros vídeos nesse canal, tá? Então assim, imaginando que ele pode, até, se quiser, ele falou isso, repetir 80% do time, Gabriel Batista, Isla, 2 jogos como titular, né? Mas eu acho que ele vai com o Isla, embora o Mateuzinho tenha entrado muito bem, tenha dado assistência para o gol do Gabigol. Quero falar mais sobre laterais direitos daqui a pouco também. Na zaga, o Rodrigo Caio começou 8 partidas, é o único intocável do Domenech até aqui no campeonato, tá? É óbvio, ele tá jogando muito e é óbvio que o Domenech deposita nele uma confiança no último grau. Então vai o Rodrigo Caio, vai o Tuller, né? Mas o Rodrigo Caio é o intocável nesse time agora. Acho que volta o Léo Pereira no lugar do Gustavo Henrique, Felipe Luiz na lateral esquerda, porque ficou fora contra o Bahia. No meio campo, acho que vai de Arão e Thiago Maia, ou Gerson e Thiago Maia. Acho que o Thiago Maia volta para o time. Ou o Diego, pode ser também. Tá? Ele elogiou o Diego, inclusive, na entrevista coletiva pós-jogo contra o Fortaleza. Gabigol, acho que vai voltar para o time titular. Everton, Arrascaeta e Vitinho, Michael. Acho que esse deve ser o esboço do time aí que vai encarar o Fluminense, né? Na próxima quarta-feira, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, se vencer esse jogo, chega na pontuação do Internacional. Tá? O Flamengo que há pouco tempo dizia assim, não, tá na zona do rebaixamento, vai brigar para não cair. Assim, não se fala num campeonato de 38 rodadas, o campeão, não se define quem vai ser o campeão, quem vai cair, com 8 rodadas disputadas. Muito menos numa temporada típica como essa, em que o elenco fará a diferença. Lembrando que o Flamengo tem mais elenco, tem um elenco mais farto do que o Internacional. Vocês viram a bobagem que aprontou o Rodinei na partida de ontem, né, no pênalti, contra o Bahia, aos 50 minutos do segundo tempo. Né? O titular é o Sarabia na posição, o reserva é o Rodinei. Né? O Internacional perdeu o zagueiro Bruno Fux, tem o Moledo no banco de reservas agora, o Zé Gabriel é o titular, ao lado do Cuesta, lateral esquerdo tem o Moisés, mais ninguém. No meio campo tem lá os titulares, né? O Edenilson, que é bom jogador, eu gosto do Edenilson, o Patrick também, o Nonato entra às vezes. É um time que contra o Palmeiras jogou com apenas 4 titulares e o técnico Kudê teve de colocar outros titulares no decorrer da partida. Colocou o Galhardo, colocou o Edenilson no jogo, né? É um time que tem carências importantíssimas, esse do Internacional. Então, sei lá, tem o Praxedes, o Bosquilha titular, são jogadores assim, né, o Galhardo, seu melhor jogador do time agora, a gente acho que pode imaginar um pouquinho que seja o time do Internacional fazendo a avaliação, tá? Mas a gente vai chegar lá, na análise do Inter também. Tá bom, pessoal? Só para encerrar o vídeo com uma história aqui, vocês viram que tá o livro do Sócrates aqui agora, ao lado do livro do Zico. Sócrates é o cara até que eu admiro, né? E jogou no Flamengo. Prometido, ele chegou em setembro de 85 com o Zico indo ao aeroporto do Galeão para recepcioná-lo, né? Uma coisa espetacular. Depois ele foi para a Gávea, numa carreata, até o ator Grande Otelo estava lá na Gávea. Uma coisa
marcante, assim, ainda mais para um garoto como eu, né, que tinha 9 anos de idade e que tinha visto na Copa de 82 Zico e Sócrates arrebentarem com a camisa da seleção, né? Você fala, pô, esses caras agora vão jogar no Flamengo, juntos, né? Mas assim, eles jogaram um jogo só, oficial, que foi justamente o jogo de abertura do Campeonato Carioca de 1986. Já falei aqui, é uma das partidas marcantes para mim como torcedor no estádio, na arquibancada, que foi a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 4-1. Foram 3 gols do Zico, 1 gol do Bebeto. O gol do Fluminense foi de pênalti. Lembra? Foi do Leomir aquele gol. Empatou 1-1. O Zico tinha feito 1-0, gol de cabeça. E aí o Leomir empatou, aí o Flamengo, no segundo tempo, passou o trator, né? Com o Zico fazendo gol de pênalti, um gol de falta marcante, daqueles de Zico mesmo, que o Paulo Vitor ficou paradão lá. E o Bebeto fez o outro gol do Flamengo naquela partida. Mas assim, foi uma decepção, foi uma grande decepção, porque eles só jogaram uma partida juntos, né? O Zico com vários problemas no joelho, o Sócrates tinha um problema nas costas, e como curiosidade eu fui ver as notas, fui fazer uma pesquisa, as notas dos jogadores após esse jogo em fevereiro de 86, entre Flamengo e Fluminense. O Zico ganhou uma nota 10, o Sócrates ganhou uma nota 6,5, o Leandro, lateral direito do Flamengo, ganhou uma nota 8. Para quem não viu, o Leandro era um cracaço de bola. E o Tele Santana, que era técnico da seleção brasileira, estava no Maracanã, ele estava muito preocupado com a forma física do Zico, né? Porque o Zico tinha sofrido aquela lesão gravíssima em 1985, no jogo contra o Bangu, né? A entrada criminosa do Márcio Nunes em agosto de 85, e voltava ao time do Flamengo, né? E questionado após a partida se o Zico iria para a Copa do Mundo, o Tele só deu uma risada, né? E aí o Zico teve uma atuação marcante num amistoso da seleção brasileira no Nordeste contra a Iugoslávia, que o Brasil venceu por 4-2 a Iugoslávia, se não me engano, que o Zico fez um gol de antologia naquela partida, fez um gol de calcanhar também, e depois se machucaria num jogo na sequência em Curitiba contra o Chile, empate por 0-0. E aí foi aquele calvário, aquele drama que todo mundo sabe, né? Com o Zico perdendo aquele pênalti no jogo contra a França e batendo depois. O cara era tão, né? Ele falou, não, perdi, mas vou bater, e fez na disputa de pênalti, né? Quando muita gente experiente se recusou a bater pênalti naquela disputa contra a França, né? O Fernandes, que depois virou técnico, fez o gol da classificação da França, não durante os 90 minutos, foi o gol do Platini e o gol do empate, mas nos pênaltis foi do Fernandes. Tá bom, galera, beleza? Então, como eu disse, vídeos aqui sobre a análise do Fluminense também, com mais detalhes, repetindo que o Fluminense perdeu para o São Paulo por 3-1. Um abração, tchau, tchau.